Hare Krishna. Hare Krishna. Bem-vindos. Então, a gente está no mês de Damodar, no mês de Kartik, que é chamado. Aí eu queria mostrar para vocês aqui, que nesse mês lunar, durante uma lua cheia, outra lua cheia, que cai nessa época do ano, mas como é mês lunar, varia a data exata, né? A gente tem que procurar no calendário lunar para ver. Mas a gente está no meio dele agora, a gente faz um tipo de ritual diferente, diário. Você pode fazer qualquer hora do dia, a gente faz nesse horário. Onde a gente vai oferecer uma mechinha, no caso aqui uma mechinha que a gente faz vegana, com óleo de ghee, mas também chamamos de ghee. E a gente vai oferecer a imagem de Krishna como bebê, como criança, Damodar. Então é um mês que se glorifica essa conexão doce e amorosa com Krishna como criança. Então, vocês todos estão convidados a fazer, e todo mundo que quiser fazer em casa deve fazer também. Você primeiro, na mão, você pega a sua mexinha, e para quem quiser fazer em casa é só um palitinho. Pode pegar um palito, você enrola um pouquinho de algodão, faz tipo uma cotonetezinha, assim. Aí você bota em óleo, ou ghee, e você vai acender e você oferece, rodando 7 vezes esse sentido horário para a figura de Krishna, com a mãe dele, Yashoda, Krishna como criança. Você pode baixar na internet, só botar Damodara, você vai achar umas figuras bem bonitas na internet, tá bom? Então eu convido todos a fazerem, eu vou fazer agora. Você oferece, depois você presta reverências e faz um pedido a Krishna, um pedido especial para esse mês especial, ok? E aí, como parte do evento, a gente faz uma canção especial, que eu vou cantar agora, que é a canção chamada Damodarastaka. A gente vai cantar isso junto agora, e depois a gente segue com o programa normal. Yeah.
Repita comigo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Namo Vishnu Padaya Vishnu Vidananda Das Goswami Janamine Namaste Namaste Prabhupada Prabhupada Distasanta. Hare Krishna. Então, hoje é um dia especial na tradição, hoje é chamado Govardhana Puja. E é um dia que celebra uma atividade, chamado passatempo na tradição, uma atividade de Krishna, quando ele esteve aqui, 5.000 e poucos anos atrás. E nesse dia, seria hoje, nesse dia lunar, porque o calendário é lunar, como a gente estava fazendo a cerimônia. Então, no mês de Kartik, tem esse dia especial sagrado de Govardhana Puja. Então, é uma combinação de dias especiais, porque já é um mês especial e um dia especial dentro do mês. E Govardhana Puja é uma atividade bem assim, dessas bem interessantes que Krishna faz. E a história de Krishna é toda uma viagem. Então, quando a gente entra mais a fundo e tenta estudar as atividades de Krishna, o que ele veio fazer aqui, quando ele esteve aqui na Terra, então tem várias atividades assim que são cheias de significados. E a de hoje, que seria o Festival de Govardhana, seria um evento que foi bem marcante, tem muita arte nesse sentido, você vai ver, assim, uma das atividades de Krishna que marcou muito, que ficou muito registrado na história, onde ele levanta uma montanha inteira, ainda criança, ele levanta uma montanha. Então aí esse nome Giridhari, o meu nome, significa isso, é Krishna levantando a montanha, o sustentador de montanhas. Giri, montanha, Dhari, aquele que sustenta. Então, eu vou ler aqui o resumo do capítulo. Você vai encontrar essa história na sua forma completa no Srimad Bhagavatam, 10º canto, 24º capítulo. Começa a história. E aqui eu vou ler um resumo feito pelos seguidores de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Neste capítulo, o Senhor Sri Krishna, para esmagar o orgulho de Indra, proíbe um sacrifício em homenagem a este e, em seu lugar, inicia um sacrifício em adoração à colina de Govardhana. Então, para quem não sabe, Indra é Zeus, é Thor, é o semideus das chuvas e dos raios nas tradições antigas todas. Na tradição védica, o nome dele é Indra. Ao ver os vaqueiros atarefados na preparação de um sacrifício a Indra, Sri Krishna perguntou ao rei deles, Nanda, o propósito daquilo. Nanda, que fazia o papel de pai de Krishna. E Krishna é bem pequeno aqui, ele tem seus 7 anos de idade, tipo a idade, meu filho, 6, 7 anos de idade. Nanda explicou que a chuva dada por Indra possibilita que todas as entidades vivas mantenham suas vidas e, portanto, executar-se-ia este sacrifício para satisfazer-lhe. Krishna explicou que é só por causa do karma que as entidades vivas nascem em certo corpo, experimentam variedades de felicidade e sofrimento nesse corpo e depois abandonam quando o karma que lhe cabe se esgota. Logo, é apenas o karma que é o nosso inimigo, nosso amigo, nosso guru e nosso amo. E Indra nada pode fazer para alterar a felicidade ou infelicidade de alguém, pois todos estão fortemente atados por suas reações kármicas.
Os modos materiais da bondade, paixão e ignorância causam a criação, manutenção e destruição deste mundo. As nuvens lançam chuva quando são impelidas pelo modo da paixão, e os vaqueiros prosperam por proteger as vacas. Além disso, a residência adequada dos vaqueiros fica na floresta e nas colinas. Eles, portanto, deviam oferecer adoração às vacas, aos brahmanas e à colina de Govardhana. Então, o que está acontecendo? Uma das coisas que tem no yoga, importantes, é essa transição da cultura de adoração dos semideuses, né, como se tinha na Grécia Antiga, enfim, aquela que a gente já falou muito, né? Aquela coisa de adorar os deuses da natureza, como o deus das chuvas e dos raios. Então Krishna vem, a missão dele foi reintroduzir yoga. E yoga seria o caminho de monoteísmo. Yoga é a introdução ao conceito de se adorar o Deus Supremo e não adorar os deuses da natureza. Então essa é a missão dos caminhos teístas, né? E você vê isso na tradição judaica, na tradição cristã, eles foram substituindo, né? A tradição judaica começou aí naquela região do Oriente Médio, aquela ideia, não, olha, não pode adorar outras coisas, só pode adorar o Deus Supremo, e foram tirando, né? Substituindo a adoração de outros deuses da natureza pelo Senhor Supremo, e o cristianismo fez isso na Europa, né? O que a gente chama de paganismo, né? Era nada mais do que a adoração aos deuses da natureza que existia na Europa. E aí o cristianismo foi entrando e eles foram de uma forma até um pouco truculenta, acabando com isso, né? Assim, a pena de morte, né? Depois de um tempo virou a pena de morte. Acabaram com isso. Mas na cultura védica não teve essa coisa violenta, não é um processo violento, porque se entende, se explica e fica todo mundo em paz, sabendo, não, existe o Deus da natureza, existe mesmo figuras, entidades responsáveis pelo sol e a lua e as chuvas e raios e oceanos e rios, mas de qualquer forma tem um Deus Supremo transcendente a eles. Então esse é o conceito védico. Então não é que tem, não, olha, você tem que, né, isso não existe, você vai, não era esse tipo de coisa, era tipo, não, isso aqui é melhor, é mais inteligente. Krishna usa essa palavra, né, de inteligência na Bhagavad Gita. Você vai ver ele 2 vezes, Krishna toca diretamente nesse ponto. Então isso era um ponto importante da vinda de Krishna, e esse passatempo de Govardhana, como é chamado, essa lila, para usar a palavra correta em sânscrito, essa lila de Govardhana é justamente um exemplo bem gráfico, bem divertido de Krishna, de enfatizar esse ponto que depois ele foi ensinar de forma mais filosófica e direta para Arjuna, que era que, olha, tudo bem, você tem essas entidades da natureza, mas tem algo além disso, tem algo superior a isso, que sou eu, sou Deus, o Deus Supremo, além disso tudo. Então vocês têm que entender que tem outra coisa acontecendo, e é mais inteligente, ele usa essa palavra na Bhagavad Gita, é mais inteligente você ir a Deus do que ir a uma entidade da natureza, porque todo mundo, desde do Zeus, Indra, Thor, até a formiguinha, recebe o seu poder de Deus. Tudo vem dele, ele que manda em tudo. Então, se você vai adorar uma figura que tem um pouco de poder, por que você não vai logo e adora aquele que está dando poder a todos desde sempre, e não alguém que está com poder momentaneamente? Faz sentido, né? Então a abordagem de Krishna é mais assim, tipo, olha, seja inteligente, né? Você vai adorar, você vai investir a sua energia, seu tempo, a sua adoração, é melhor você investir de forma mais inteligente naquilo que ele usa, assim, bem legal na Bhagavad Gita. Ele fala, olha, quando você faz em relação ao Deus transcendente, você vai ter efeitos ilimitados e eternos. Enquanto que com uma entidade da natureza, por ser a natureza material, vai ser limitado e temporário.
Então, por exemplo, aqui o vilarejo de Vrindavan estava fazendo um festival para Indra, deus da chuva, porque era um vilarejo agrário, dependia de atividades agrícolas. Então, quem depende de atividades agrícolas precisa de chuva. Então, era pedir um favor para ter chuva, para ter uma boa plantação. Tipo assim, já que você está dando, a gente agradece. Então, está aqui em homenagem à sua participação. E a gente tem a nossa chuvinha aqui, que permite a gente plantar, né, ter o nosso plantio e ter o nosso pasto para as vacas. Então, está aqui uma oferenda. Mas, de novo, é limitado, né? A chuva naquele ano, para ter um plantio, é tudo limitado. Enquanto que com Deus você pode pedir libertação, felicidade eterna, você pode pedir tudo e você pode receber uma coisa ilimitada, que é a libertação, felicidade, o amor eterno ilimitado, e eterna, para sempre. Então não vai ser só uma grande felicidade, não é uma libertação temporária, é eterna. Então você vai ter o ilimitado, o eterno. Então assim, a abordagem é essa. Mas aqui, como Krishna é criança, ainda ele é criancinha, então ele faz uma abordagem de um outro ângulo. E ele começa assim, falando sobre karma. Então depois, assim, no nível mais profundo, aí os acharyas, os mestres falam, não, ele estava usando, na verdade, uma filosofia chamada Karma Mimamsa. Uma filosofia que tinha já na época e ficou durante milhares de anos na Índia, uma filosofia que tinha alternativa à filosofia espiritual, que é essa filosofia de Karma Mimamsa. E essa filosofia diz o seguinte, é só karma, só tem karma, esquece tudo isso, esquece entidade, Deus, essas coisas não interessa, nada disso, tudo balela. O que tem é karma, vamos cair na real, só tem karma. Então esse era um tipo de materialismo filosófico, mas com esse elemento kármico, entendeu? É como um materialista hoje diria assim, esquece isso tudo, o importante é ganhar grana, né? O que manda é grana. Seria mais ou menos, mas é um pouco mais refinado, porque tem um elemento assim de karma e de múltiplas vidas. Então, nesse papo, era assim, olha, tem múltiplas vidas, tem karma, e o que manda aqui é karma. Então, o Krishna fala assim, esse negócio de Indra, da chuva, ele tem que dar, ele não tem escolha não, é tudo karma. Então, esses karma mimamsas, eles tinham essa filosofia, essas entidades, esses semideuses, eles estão aí, tem que fazer, eles têm obrigação de fazer. Então, o chuva tem obrigação de chover, e o oceano tem obrigação de ser oceano, tem que fazer. Eles não têm escolha. E você também, você vai ter tudo que depende do seu karma, você vai ter e nada vai mudar isso aí. Então, eles eram assim, meio tem essa filosofia, é karma. Então a gente não precisa adorar Indra, porque vai vir chuva de que jeito. Aí Krishna fala, não chove no oceano? Ninguém pede para chover no oceano e chove lá, né? Alguém pede para chover no oceano? Por favor, tenha chuva. Não, né? Está molhado mesmo. Mas chove. Então Krishna fala isso, você comenta com o pai dele, chove lá, chove aqui, vai chover em todo lugar. Esquece esse negócio. Então Krishna usa um argumento assim. Aí Krishna fala, vem cá, mas vamos ser práticos. Então chover chove, esquece Indra. Mas olha que legal, o que é legal é que a gente está aqui, não tá? Imagina a gente estar aqui no Paraíso dos Pandavas, né? Isso aqui é legal, a gente não está aqui? A gente tem toda essa área aqui, as vaquinhas estão pastando, tem esse morro lindo aqui, as vacas gostam de subir esse morro, tem uma graminha muito boa. Então esse lugar é incrível. Por que a gente não faz um festival para celebrar esse lugar? E também celebrar as próprias vacas e os brahmanas que ajudam a gente a ter um bom karma, enfim. Então ele fala assim, ele redireciona o festival. Eu acho que a gente devia fazer outro tipo de festival, em celebração a este lugar aqui. Então ele começa assim, com o argumento sem fazer direto um pedido para se adorar a Deus Supremo, porque ele não estava ainda pregando essas coisas, ele estava só dando o exemplo, mas ele começa assim, falando isso. Depois de ter falado assim, Krishna fez os arranjos para que os vaqueiros adorassem Govardhana.
esse morro, essa montanha que tem até hoje lá, você pode ir lá hoje, só que agora é bem menorzinha. Então tem uma montanha lá, e aí as vacas gostavam, até hoje as vacas gostam de subir no morro de Govardhana. Você vai lá hoje em Vrindavana, tem esse morro grande de Govardhana, é considerado um lugar muito sagrado até hoje. A gente faz peregrinação lá, faz circunvalação dessa montanha. Eu falo morro porque é meio que era montanha, mas agora é um morrinho. Então as pessoas fazem, então até hoje é um lugar muito sagrado, devido a esse evento aqui. Então ele fala, não, vamos adorar Govardhana, vamos fazer um festival de Govardhana, primeiro festival de Govardhana, que de novo aconteceu no dia de hoje, com a parafernália reunida para o sacrifício a Indra. Ele então assumiu uma enorme, extraordinária forma transcendental e devorou toda a comida e outras oferendas presenteadas a Govardhana. Enquanto fazia isso, ele proclamou à comunidade dos vaqueiros que, embora eles tivessem adorado Indra por tanto tempo, este jamais aparecera em pessoa, ao passo que a própria Govardhana acabara de se manifestar diante de seus olhos e comer as suas oferendas de alimento. Portanto, agora todos deviam oferecer reverências à colina de Govardhana. Então o Senhor Krishna juntou seus vaqueiros para oferecer reverências à sua própria forma recém-assumida. Então aí tem esse lado bem místico, engraçado. Então Krishna convence todo mundo de pegar toda aquela preparação que eles tinham feito, né? Porque é festival, faz comida e não sei o que, e as guirlandas, e todo mundo fala, vamos pegar tudo isso aqui e vamos lá fazer um festival de Govardhana. E aí, para ficar a coisa mística e dar um outro ensinamento, aí ele aparece uma forma mística lá de Govardhana e literalmente come os alimentos oferecidos e tal. E Krishna mesmo vai e participa da coisa. Então, o que é isso? A ideia, aí assim, já numa interpretação um pouco mais profunda, é que o lugar sagrado de Krishna, Vrindavana e Govardhana, tem um elemento divino, ou seja, é igualmente divino como o próprio Deus. Então, assim, na nossa cultura tem essa questão do igual. Então a gente fala, por exemplo, o nome, o santo nome. Por que a gente tem essa ênfase tão grande no santo? Todas as tradições temos, a gente, né, especialmente tem essa ênfase no santo nome, a gente faz o mantra e tal. O que a gente fala? Que o nome de Deus, o mantra, quando você fala Krishna, Rama, Govinda, qualquer nome de Deus, a gente fala o quê? Ele é não diferente de Deus. Então esse é o ensinamento que se vem pelos textos sagrados, pelos gurus, que o nome não é diferente. Por isso que nas outras tradições tinha esse mesmo conceito. O santo nome. O que é santo nome? Santificado seja vosso nome. Foi o primeiro ensinamento de Jesus. Por quê? Porque o nome de Deus seria tão santificado quanto Deus. Por isso que é o primeiro ensinamento que Jesus faz no Sermão da Montanha. A primeira coisa que ele ensina a oração que ele ensina começa, santificado seja vosso nome. E aí na tradição nossa, toda essa ênfase no santo nome, no kirtan, japa, mantra, tá? Porque aí o nome seria não diferente de Deus. Mas expandindo isso, aí a tradição fala, não, o nome, as atividades, os ensinamentos e o próprio local. Então a morada de Deus é não diferente de Deus. E como Vrindavan era como se fosse uma descida, né? Como o próprio Deus descendeu, como Krishna, a morada também teria descido. Então, a Vrindavan manifestada 5.000 e poucos anos atrás, era um exemplo, era um espelho, era um portal da morada de Deus original. Então ele queria dizer, olha, esse lugar aqui também é completamente sagrado. E manteve isso na tradição até hoje, né? Vrindavan é uma terra sagrada muito especial. E Govardhana, né, obviamente também. E quando você vai lá, você vai sentir. Eu recomendo que talvez uma vez na vida você tente ir lá e você vai sentir que realmente tem uma vibe assim muito louca. É outro lugar mesmo, você não está mais no plano terrestre, assim, você sente mesmo que você está em outro, é muito forte, muito forte. Então, assim, tem uma coisa especial lá e esse lila de Govardhana é um chamado de Krishna para, olha, tem isso, viu? Eu não sou diferente, não é diferente de mim.
A minha morada não é diferente de mim, porque tudo vem de mim, tudo sou eu, mas especialmente meu nome, minha morada, minhas atividades são tão sagradas como eu. Então tem essa história por trás. Bom, então tem esse ensinamento, aí faz, e Krishna, né, reverencia Govardhana junto, aí ele faz o papel tanto de Deus como de devoto de Deus, ele faz isso muitas vezes para dar o exemplo, para ensinar pelo exemplo. Então criou-se assim o festival de Govardhana, e é dito que desde essa época, todo ano é celebrado esse festival de Govardhana, só que agora é celebrado, né, no mundo inteiro, enfim, todos os devotos de Krishna celebram esse dia de Govardhana Puja, fazendo algum tipo de festival, alguma coisa, alguma celebração, uma lembrança, etc. Bom, mas aí que começa a ficar interessante. Claro que Krishna gostava de tudo bem hollywoodiano, bem divertido. Então o que acontece? A coisa não para aí, essa é a parte do festival. Mas o que ficou divertido mesmo é o que acontece depois do festival. Então vamos ver o que vai acontecer. Que aí vai dar o nome, por isso que Krishna vai ter que levantar Govardhana. Então, olha só, capítulo 20 no capítulo 25, olha só o que acontece. Este capítulo descreve como o Sr. Indra deixou-se dominar pela ira quando os residentes de Vraja cancelaram seu sacrifício, como tentou castigá-los enviando um aguaceiro devastador a Vrindavana, e como o Sr. Sri Krishna protegeu Gokula da chuva erguendo a colina de Govardhana e usando-a como guarda-chuva durante 7 dias. Então olha só, Indra, irado com a interrupção do sacrifício a ele destinado e erroneamente julgando-se o supremo controlador, disse: muitas vezes as pessoas abandonam a busca do conhecimento transcendental, o meio para se atingir a autorrealização, e imaginam que podem cruzar o oceano da existência material mediante sacrifícios fruitivos mundanos. De modo semelhante, estes vaqueiros se inebriaram de orgulho e me ofenderam ao se refugiarem numa criança ignorante qualquer, Krishna. Então, Indra, o que acontece nessas histórias da vinda de Krishna? Tem um elemento, assim, de novo, para enfatizar essa mudança da adoração de semideuses para a adoração ao Deus Supremo, que, de novo, estava se perdido na Terra. Não tinha mais o conceito de um Deus Supremo. Para a gente é difícil, mas não tinha esse conceito, e Krishna veio para restabelecer esse conceito. Então, tinha esse perdido. Então você vai ver ao longo da vida de Krishna, ao longo da estadia de Krishna na Terra, que a pessoa mais humilhada é Indra. Indra repetidamente vai ser detonado nessa história, na vida de Krishna. Indra sai mal na fita. Porque Indra era o cara, que nem vocês conhecem a cultura grega, quem estudou um pouquinho da cultura grega na escolinha, quem que é o cara? É Zeus, ele é o cara, né? Não tem outro, é Zeus, ele é o supremo, não é? É Zeus. E na cultura nórdica é Thor, agora graças, né, aos filmezinhos de super-heróis, então Thor é o cara e acabou, não tem outra pessoa, é só Thor. E a mesma, de novo, é a mesma pessoa, Júpiter, Thor, Indra, Zeus. Era ele, não era? Então, ele, porque ele é o rei dos outros. E na cultura védica é igualzinho, você vê que era uma cultura só no mundo inteiro, né? Não tem como você não ver que era uma única cultura no mundo inteiro, porque, gente, é muita coincidência, a mesma pessoa com a mesma função, né? Na Grécia Antiga, na Índia Antiga, no norte da Europa, mesma pessoa. Chuva, raio e o rei dos outros semideuses. Mesma pessoa. Mas ele era o cara, porque ele era o rei dos outros. Então, assim, era o máximo da religiosidade nessa cultura pré-Deus, nessa cultura sem a presença de um Deus Supremo, o máximo é adorar Indra. Indra é que merece todo o seu respeito. Zeus, não é? Ele que merece o máximo respeito.
Então não é à toa que ao longo da vida de Krishna tem várias lilas, atividades assim, onde Indra é diretamente humilhado, ele tenta se... Aí Krishna, não, você esqueceu, porque próprio Indra tinha esquecido, porque ele é uma alma. Interessante esse conceito, né, na cultura védica, que o Indra, Zeus, ele não é um ser eterno, ele é uma alma como eu e você. Só que o karma dele é de ser Indra durante aquele período. Período vasto comparado com a vida humana, mas é um período bem pequenininho do ponto de vista maior, eterno. Só 300 milhões de anos. É bem pequenininho. O que é 300, né? Geologicamente, o que é 300 milhões de anos? Não é nada. Chapada estava aqui, já passaram vários Indras e a Chapada está aqui, não é? Não falam que aqui tem bilhões de anos as nossas formações geológicas aqui da Chapada? Me falam isso os geólogos que vêm aqui. Então imagina, só a nossa Chapada, o Morro da Baleia, já viu alguns Indras. Pense nisso. Interessante, né? Já teve alguns Indras enquanto a gente estava aqui com o nosso Morro do Buracão, Morro da Baleia, sei lá. Então não é nada assim tão incrível. É incrível de um ponto de vista, não de outro, e certamente não do ponto de vista da eternidade, de Deus Supremo, etc. Então, mas Indra estava se achando, Indra se esqueceu, orgulho, né? Ele é Indra, todo orgulhoso, então ele ficou com raiva, olha só, esse povo não está, todo mundo me adora. E eles estão me desafiando, então como é que uma pessoa poderosa faz quando é desafiada? Fica com raiva, não fica? Né? Um político quando é desafiado, um dono de cartel de droga, fica com raiva. Vai me desafiar, eu vou dar um exemplo, né? Porque você tem que dar um exemplo quando você é desafiado, né? Se me desafiou, eu vou te dar um exemplo. Empresários, eles fazem assim, né? Fica com raiva. Então Indra ficou com muita raiva. E aí Indra, o que ele tem? O poder dele é chuvas e raios, então ele falou, vamos detonar essa cidadezinha aqui, pega tudo aí, eu quero aniquilar essa cidade para dar o exemplo, porque todo mundo vai ver, não, se a gente bobear... E você vê isso na cultura grega, né, que preservou bem, né, a gente tem acesso aqui no Ocidente. Quantas vezes que Zeus fica com raiva e detona, não é? Tem várias histórias, né? Zeus fica, fulano fez, o quê? Me desrespeitou? Aí ele vai lá e, sei lá, faz uma coisa horrível, não é? Então Indra é essa mesma pessoa, é a mesma mentalidade, é a mesma pessoa, então é igualzinho também. Então ele fica com raiva e tenta detonar todo mundo lá. E acha que esse Krishna, ele não entende Deus Supremo, Zeus ele não estava entendendo, ele estava também em esquecimento espiritual, ele fala, não, isso aí é um menino, é um moleque qualquer que está aí falando besteira e o pessoal está dando bola para eles. Para eliminar este suposto orgulho dos residentes de Vraja, Indra enviou as nuvens chamadas Samvartaka, cuja função é facilitar a destruição do mundo. Ele os enviou para atormentar os Vrajavasis com tempestades de chuva e granizo. A comunidade dos vaqueiros ficou muito perturbada com isto e aproximou-se de Krishna em busca de abrigo. Compreendendo que esta perturbação era obra de Indra, Krishna decidiu despedaçar o falso prestígio de Indra e dessa maneira ergueu com uma só mão a colina de Govardhana. E ele então convidou toda a comunidade dos vaqueiros a abrigar-se no espaço seco debaixo da montanha. Durante 7 dias consecutivos ele sustentou a colina, até que por fim Indra percebeu o poder místico de Krishna e ordenou que as nuvens se retirassem. Quando os habitantes da aldeia dos vaqueiros emergiram de sob a montanha, Krishna recolocou a colina de Govardhana em seu lugar apropriado. Os vaqueiros estavam em êxtase, mostrando sintomas amorosos, tais como derramamento de lágrimas e arrepio dos pelos do corpo. Eles abraçaram Krishna e ofereceram-lhe bênçãos de acordo com suas respectivas posições, enquanto os semideuses no céu lançavam chuvas de flores e cantavam louvores do Senhor. Então, o que acontece depois do festival de Govardhana Krishna começa essa chuva toda e Krishna tem que proteger a cidade aí para mostrar, porque ao longo da vida de Krishna você tem essas lilas,
Ele fica lá brincando de menininho, não sei o que, de criança, né? Ele fazendo papel de humano, que é chamado, né, Nara Lila, atividade como humano, e volta e meia ele faz algo completamente sobre-humano, como levantar uma montanha inteira com uma mão. Para mostrar, olha, eu não sou um humano. Eu estou aqui fingindo, brincando de humano, mas na verdade eu sou o Deus Supremo, eu estou indo aqui para me divertir e iluminar o mundo. Mas eu não sou um humano normal. Estou fazendo coisas que são impossíveis de serem feitas. Então ele faz várias coisas e essa é uma das... A gente podia, né, na nossa tradição, a gente chamaria de milagres. Na tradição cristã, né, os milagres. Então ele faz vários milagres como este, levantar uma montanha toda. Aí claro, fica pensando, mas isso é besteira, a historinha. Então tá bom. Mas se ele não fizesse nada, ia ficar estranho falar que ele era Deus. E se ele faz coisa, fala que é historinha. Então aí não tem para onde correr, né? Se não faz nada, não é ninguém. Se faz, é mentira. Então tá bom. E tem outra possibilidade que é real e ele fez, né? Então tem essa possibilidade também, a gente aceita essa possibilidade. Então ele faz e levanta, então essa Giridhari, ele fica lá segurando. E na verdade o detalhe é que ele segura para mostrar assim, né? Com o dedinho, mindinho da mão esquerda. Pode, é coisa menos, né? Assim, mas não vou nem fazer um esforço. Assim. Levantar a montanha toda, assim. Aí os outros semideuses mais iluminados, menos raivosos do que Indra, falam, pô, esse é o cara. Eles sabiam, não é que eles são todos ignorantes. Falam, esse aí é o Deus Supremo, lembra? A gente já leu sobre ele. Ele tá vindo agora de novo, uau. É ele, viu, Indra? E depois Indra vai se tocar também. Indra depois ele falou, é melhor eu parar com esse negócio, que tá esquisito, né? Não existe nenhum humano que pode segurar, mas mais uma criança. Ele, imagina, ele era criancinha nessa idade. Não era nem um cara fortão. Então, falando, não tem nenhuma criança humana que pode levantar uma montanha e segurar durante 7 dias. Então, eu acho que isso aqui não é um humano, não é uma criança e não é nenhum semideus, porque eu sou rei de semideus, eu conheço todos eles. Então, quem é essa figura? Deve ser aquele tal de Deus Supremo, Vishnu, que a gente já ouviu falar, deve ser ele. Então, aí ele fala, pisei na bola. E aí ele vai, então, pedir desculpas. Então, no próximo capítulo, ele para com a chuva, para com tudo, e ele vem quietinho, assim, humildemente pedir a Krishna desculpas por ter feito, que ele não tinha entendido, que ele tinha vindo, que ele estava enganado, olha, foi mal, perdoa. Então, ele vem todo humildezinho, assim, pedir desculpas a Krishna por ter feito tanta besteira. Bom, então essa é a Lila de Govardhana. Quem quiser ouvir na íntegra, não deixe de... Claro, se você tiver acesso ao Srimad Bhagavatam, maravilha. E se você não tiver, você pode ouvir o livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Está disponível lá no meu site 3t.org.br, na biblioteca. Você pode baixar o livro todo de graça. E aí nesse livro em áudio, você vai chegar nesse trecho aqui no momento certo que tem essa história toda explicadinha, contada nos detalhes. Então é isso. Então, Govardhana Puja Ki Jai, Sri Krishna Ki Jai, que Krishna abençoe vocês com muito abrigo sob seus pés, como ele protegeu os Vrajavasis. Hare Krishna.